Bom dia! Hoje, dia 4 de agosto, mês vocacional. Estamos aqui com uma semana diferenciada, com a graça de Deus, e temos aqui a presença do nosso pároco, Padre Enzo, está aqui com a gente. Dá um bom dia aí, Padre Enzo. Bom dia Maria, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Isso, então estamos aí com essa graça de alguns sacerdotes que está exaltando, o dom sacerdotal, esse chamado riquíssimo e tão necessário para a nossa igreja. E junto, então, não saia daí e vamos compartilhar junto com a comunidade. Fiquemos com mais esse Bom Dia com Maria. Eu vou deixar-me. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, e tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem, está aí, a palavra de Deus, o Evangelho de hoje, o dia São João Maria Vianney, o cura d'Ars, assim conhecido. Nós sabemos a trajetória dele e sabemos em que ele acreditava, essa convicção que ele tinha, que foi chamado por Deus. Como também Pedro, Pedro tinha essa convicção que Jesus o chamou. Mas a gente percebe assim que ele vive dois momentos, No primeiro momento ele fala em nome de Deus, No segundo momento ele fala em nome de Satanás. Mas por que será isso, Porque quando a pessoa se deixa levar pelo Espírito do Senhor, as coisas caminham de um jeito mais positivo, melhor, mais construtivo, a partir do projeto de Deus. Quando a pessoa começa a querer evitar a cruz, aí então, está falando no nome, o pessoal fala do inimigo, Sim. Aquele que quer tirar do caminho. E aí nessas horas que nós somos chamados realmente a saber, quais os motivos da nossa esperança, como nos diz São Pedro, mesmo numa carta, saber os motivos da nossa esperança. Então é uma trajetória, é um caminho. E nesse caminho, aqui o Evangelho fala em pedras,
no sentido de sustentar a igreja, mas as pedras podemos ver também como os obstáculos, as dificuldades. Por exemplo, João Maria Vianney, um jovem, sentiu o chamado de Deus lá na França e de repente, então, ele se encontrou com uma dificuldade muito grande. Qual que era? Ele não conseguia aprender latim e tudo era feito nessa época com latim, né? Eu me lembro que o primeiro ano, pelo menos, de teologia, né, precisava falar latim, estudar em latim, né, nas aulas. Você imagina, né, as dificuldades. É outro idioma, um idioma que não era falado, né? Eles falam uma língua morta. É um idioma mais para estudos, para conhecimento. Ele não conseguia. Aí mandaram ele embora do seminário. Mas Deus sempre tem os caminhos, se serve, né, das pessoas. Aí o pároco dele falou, não, pode deixar que eu te preparo. E assim foi. Então ele chegou quase à idade de 30 anos, né, conseguiu então superar todos os testes, né, e aprender latim, e foi ordenado sacerdote. Mas aí tinha essa fama, né, de não ser muito bom na linha intelectual. Então o bispo falou, olha, eu vou te mandar lá naquele povoado, Ars, né? Pelo menos você reza a missa, faz alguma coisa e tal. E lá vai ele, né? Lá vai ele. E se conta, né, uma coisa bem interessante, onde que nesse caminho, com a malinha dele, indo para Ars, para cumprir a missão dele, ele ficou mais de 40 anos como pároco daquele lugar. Encontrou uma menina e falou para ela, menina, aonde que fica Ars? E a menina falou, olha, eu vou te acompanhar até lá, até a igreja. Muito bem, eu te agradeço. E sendo que você vai me levar lá, você está me ensinando o caminho de Ars, eu vou te ensinar o caminho que leva ao céu, né? Então, qual que é a missão? Qual que é a missão do sacerdote? É essa a missão do sacerdote. Ajudar as pessoas a trilhar o caminho que leva a se realizar plenamente pela graça de Deus, né? E alcançar o céu, né? Alcançar a salvação, né? Sim. Crianças, jovens, adultos, pessoas, né, que vivem nesse mundo, às vezes angustiadas, às vezes mais felizes. Famílias, né? Então essa aqui é a missão, né? A mesma missão que Pedro recebeu, né? Tu és o Filho de Deus, né? Ele disse, tu és o Filho de Deus. Pedro, ele consegue superar essa limitação que todos nós temos. Quando nós pensamos numa linha humana, né, as coisas acontecem de um jeito. Quando nós pensamos a partir do Espírito de Deus, que age em nós, que nos impulsiona, é diferente. E aí então Pedro conseguiu vencer essa resistência humana ao sofrimento, à cruz, e abraçar essa cruz. E aí pronto, aí as coisas foram totalmente diferentes, né? Superou tanto que morreu de cabeça para baixo. Né? Exato, na cruz, mas de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. É isso mesmo. E ele, quantas provações que encontrou, né? Às vezes a gente lê a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, e passa assim, batido, né? Não para pensar. Mas quantas dificuldades que eles encontraram, né? Quantos mártires, Sim. quantas perseguição e tal. E aí Pedro, aí, a partir do momento que ele deixa esse pensamento humano, aí as coisas seguem normalmente e ele se torna, né, alguém que é referência, né, para toda a igreja até hoje. Né? Graças a Deus, né? Isso. Padre Enzi, quantos anos o senhor tem de sacerdócio? No mês de dezembro, na véspera de Natal, eu vou fazer 45. Oh, glória, hein? 45 anos de sacerdote. 45. Eu fui ordenado com 30 anos, então vou fazer, antes de completar os anos de sacerdócio, vou completar a idade de vida
75, 75. Né? Com 45 de sacerdócio. Né? E quando eu fui ordenado, já morava aqui no Brasil. Eu morava em Santo André, no ABC Paulista. Já veio para cá como seminarista? Eu cheguei como diácono nessa ocasião, era diácono. Exerci o diaconado na periferia de Roma, numa igreja, paróquia São Jerônimo Miliani, e que estava no início. A igreja era um local alugado, né? E eu colaborei lá, inclusive tinha até um grupo de crisma, 30 jovens de crisma, que eu acompanhei, preparei, né? Uma juventude muito participativa, muito boa. E depois, então, como diácono ainda, vim aqui no Brasil e aí iniciei a minha missão. Só voltei na Itália para me ordenar sacerdote, com os amigos, parentes e tal, e depois voltei novamente aqui para a missão. Voltou para a missão. 45 É. anos, que bênção de Deus, não é? É. Imagina quantas vidas esse sacerdote nos já abençoou, nos já absolveu, né, Padre? Quantas famílias ele nos já conversou, aconselhou. Então, esse mês de agosto, nessa primeira semana, nós aqui, filhos do coração da Imaculada, estamos assim unidos nessa oração, clamando pelas vocações sacerdotais, agradecendo aos sacerdotes que temos e que você possa orar junto conosco. Precisamos valorizar todas as vocações, não é? Mas a vocação sacerdotal que nesses tempos de prova, né, Padre Enzo? Os seminaristas são muito atacados, né? Os sacerdotes são muito atacados. Se una a nós, então, nesse mês vocacional, nessa semana. Quem é o seu pároco? Quem é o sacerdote que já te ajudou? Que passou em tua vida e em nossa vida? Oremos por eles, lembremos deles e que Nossa Senhora possa cobri-los com o seu manto sagrado. Padre Enzo, se o Senhor puder, então, nos dar a bênção, o nosso muitíssimo obrigado. Amém. E que nós possamos rezar e apoiar, né, as vocações sacerdotais, porque há uma grande necessidade. Eu posso dizer, com toda a autoridade, né, depois de 45 anos, né, quanto bem que é possível fazer quando o jovem responde a Deus e a igreja o consagra, né, em nome de Deus. Sim. Então, que essa bênção, né, seja copiosa e nos estimule, nos ajude, né, a rezar, mas apoiar também as vocações. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um bom dia com Maria a todos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.